Só tenho dúvidas quem se debruçou, quem se refletiu, quem pensou. Mas a verdade é que o silêncio vai imperando, impera mais nos 4 anos da escolaridade obrigatória, mais ainda no 5º e 6º ano, mais ainda no 7º, 8º e 9º, mais ainda no ensino secundário, e quando chega à universidade, como diz um amigo meu, é a missa do 7º dia. Aí então é que já ninguém fala. Os tempos de mudança acelerada que decorrem das profundas alterações sociais exigem da escola e particularmente dos seus autores, dos seus atores, ousadia, inovação e risco. Não ignoro que muitos defendem que o objetivo primeiro de um sistema educativo é preparar para o mercado de trabalho e não para a vida. Mas também reconheço que nem um nem outro têm sido obtidos. É suficiente ouvir o mercado, a lamentar-se, as famílias, os professores e mesmo os alunos. Ninguém considera que é importante aquilo que vai fazer à escola e que a escola dá aos nossos jovens e aos nossos alunos. Há hoje alguma aceitação que em democracia a igualdade de oportunidades se concretiza na frequência do sistema e na aquisição do material considerado indispensável ao processo de ensino-aprendizagem. E que as diferenças, que todos nós sabemos que por vezes são abissais, entre espaços e sujeitos educativos resultam exclusivamente do esforço individual. O significado da diferença ficou reduzido à sua mínima expressão, aos resultados obtidos nos espaços privados das escolas. Eu considero que não há nada menos verdadeiro e também não há nada mais hipócrita. A escola é exatamente o território onde fervilham as incompreensões, as revoltas, os sonhos, as esperanças, as contradições. Educar não é fechar-se à realidade. É antes ajudar a compreender e entender o mundo. Educar não é só produzir e reproduzir saberes. Educar é também recuperar valores e princípios. É questionar o professor. O professor não pode ter medo de ser questionado. O conhecimento, quem o produziu e como o produziu. E podem ter a certeza que os nossos jovens e as nossas crianças são mestres e são doutores nesta procura de questionar o professor. Eu dava aulas há muito pouco tempo, no ensino secundário, e fui dar uma aula de literatura portuguesa. Acredito que não devia ser muito simpático. Deduzo talvez fosse que época medieval, época clássica, e eles jovens, 16, 17 anos, a ferverem coisas muito mais importantes que essas. E há um jovem que faz um desenho numa folha de papel, e como eu não olhei, não tinha óbito de estar a ver aquilo, mas fazia ele chama-me, professora, olha aqui, está bem feito. Eu disse, um cemitério. E depois no cemitério tinha um túmulo, e no túmulo estava escrito, aqui jaz quem aguentou a aula de literatura portuguesa, da professora Luísa Mesquita. E eu ri, dei uma grande gargalhada em toda a sala, mas foi uma gargalhada natural, quer dizer, eu não previa que aquilo me fosse mostrado, e o jovem levantou-se, olhou para a turma e disse, estão a ver a diferença entre esta e a outra? É que ele já tinha feito o mesmo à outra que tinha ido antes de mim e tinha ido parar ao Conselho Diretivo. Ele não teve com meias medidas. Fez o teste, questionou o professor para ver se a outra que vinha a seguir, que era eu, era exatamente parecida com a outra. Foi interessante porque isto provocou uma discussão na escola interessantíssima acerca da nossa falta de capacidade de aceitar ser questionado pelos alunos. Receitas ideais e definitivas não existem em educação, mas a escola deve recusar o papel de reproduzir as desigualdades e, nesse sentido, deve trabalhar a diversidade como fonte de recursos para o desenvolvimento desse mesmo, para ajudar, para um pouco fazer isto, que a diversidade seja uma adjuvante e não um obstáculo desse mesmo desenvolvimento. Eu citei aqui um bocadinho do relatório, dos últimos relatórios para a Unesco, produzido pela Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, que diz uma coisa que eu considero fabulosa, mas que está muito longe da verdade. Não basta que cada um acumule no começo da vida um conjunto de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. Deve antes adquirir competências, mas não são aquelas da competitividade, são outras, que lhe permitam ao longo da vida aproveitar todas as ocasiões de atualizar e aprofundar esses conhecimentos e de se adaptar ao mundo em mudança. Daí que a educação se deve organizar em torno de 4 aprendizagens fundamentais. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Vê-se uma escola fabulosa esta. Atualmente e com relativa frequência fala-se da globalização das políticas com um intuito que eu considero um pouco dubitativo. Se é verdade que a presença de Portugal na União Europeia implica não ignorar compromissos europeus, não é menos verdade que a história global não anula a história dos povos, cruza, articula e retoma de forma enriquecida. A cultura dos povos diversifica a cultura global e consolida.
porque aposta nas diferenças e do próprio viver, do pensar e do sentir. As instituições absorvem estas duas vertentes e daí não se poderem reproduzir modelos tipo, como nós fazemos tantas vezes, como vimos a fazer há mais de 30 anos depois do 25 de Abril, como simples produto económico em diferentes países, mesmo quando eles se situam todos nesta Europa alargada. Isto não significa estar contra a Europa, isto significa estar com a Europa e no seu seio encontrar as diferenças. Se olharmos para os mais diferentes aspectos da nossa vida em sociedade, repararemos que ao mesmo tempo que as fronteiras se diluem, permitem e facilitam as trocas, surgem gradativamente modelos diversificados de organização, quer na sociedade civil, quer na organização do Estado, e que muitas vezes servem exatamente para exemplos nessa Europa alargada, como troca de saberes e de culturas. Portugal tem na educação problemas graves que eu não ignoro. Poderão pensar, então, mas nestas coisas todas, e os graves problemas do abandono e do insucesso, eu não os ignoro. O abandono e o insucesso em todos os níveis do sistema e a insuficiente formação qualificada constituem referência obrigatória, todos nós conhecemos este diagnóstico. E naturalmente que eu considero que é importante investir nestes dois setores, desde que depois nós também possamos refletir sobre um modelo económico que seja capaz de absorver esta mão de obra qualificada que não abandona o sistema, nem tem sucesso no sistema. Porque penso que é fundamental que as famílias e os jovens e a própria sociedade acreditem que ir à escola é uma mais-valia indispensável, quer relativamente ao presente, quer relativamente ao seu futuro, e que a sua vida será futuramente mais facilitada e a sua cidadania mais assegurada. Mas este diagnóstico não deve continuar a silenciar a urgência das transformações. E eu agora, por mero acaso, porque nós nem falámos antes, eu também tinha aqui 5 áreas matrizes de transformação em que eu considero que é crucial e urgente passar a agir. Não são as mesmas do nosso amigo anterior, mas não andam depois. O processo de ensino-aprendizagem, a organização curricular, a escola, o espaço e o tempo, a gestão e a administração e a formação dos professores. E agora, muito rapidamente, falar sobre estes 5 pontos. A primeira grande transformação seria no interior da escola, no processo de ensino-aprendizagem. Acho que o isolamento da função social do professor, sistematicamente posto em causa até pelas decisões políticas, é hoje de uma enorme fragilidade. A história futura dará contas desta leitura, naturalmente, e de algum autismo e de alguma arrogância relativamente ao professor das nossas escolas. Mas considero que a escola tem que se mobilizar para o conhecimento da equipa, em rede, que integre técnicos educativos, pedagogos, técnicos de saúde e docentes. A estrutura de ensino, um professor e uma disciplina, é retrógrada e anacrónica. E não chegaremos longe se continuarmos com ela. Nenhum jovem, nem nenhuma criança de hoje se identifica com esta escola unidisciplinar. O espaço educativo não é hoje um espaço de prazer, é um espaço de obrigação, perturbador da formação que ele leva do exterior, porque conflitua com ela. A segunda urgente transformação passa pelos conteúdos, pelos programas. Mais uma vez, predomina a escola dos saberes individualizados, compartimentados e de banda muito estreita. E poder-vos ia dar exemplos, todos nós conhecemos disto nas nossas escolas, nas mais diversas áreas disciplinares. Esta sociedade não existe hoje. Só nós a produzimos e reproduzimos na escola, mas ela já não existe. A escola tem que disponibilizar em simultâneo valores que enquadrem a vida de cada criança, cada jovem, na diversidade dos espaços que a sociedade vai criando e simultaneamente recriando. E conhecimento em banda larga, motivadores da pesquisa, da criatividade e do espírito crítico. Isto é verdade desde a escolaridade obrigatória até ao fim do ensino superior. Eu dou-vos só um exemplo de uma coisa gravíssima com repercussões no país que nós vivemos. No preciso momento em que na Europa e no mundo se diminuía a banda estreita e se optava por uma banda larga de formações, porque é isto que a sociedade nos mostra diariamente, nós fazíamos em Portugal exatamente o contrário. E fazíamos aquela descoberta fabulosa que foi tirar os médicos de medicina dentária do Hospital de Santa Maria e abrir a bonita brincadeira de 7 faculdades de medicina dentária no nosso país. Somos hoje o país da Europa que mais médicos dentistas tem por metro quadrado. Somos um dos países da Europa onde nos faltam mais médicos de família, mais anestesistas, mais médicos de medicina interna, mais pediatras, mais cardiologistas. Porque nós, que tínhamos tido uma banda larga de excelente capacidade de formação médica, formando os antigos estomatologistas, resolvemos criar a banda estreita. Hoje temos médicos dentistas, não tendo a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde,
Temos centenas de jovens no desemprego e